advogado, outros agrônomos, enfim, as suas profissões. Eu falei, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Então eu falei para elas, também já fui debochada. Eu fui excluída. Mas quem vem sem riscos, triunfa sem glórias. Esse é o jogo da vida. Aí eu entendi que as principais decisões humanas são solitárias. Não pode depender da plateia. Se você depender do apoio dos outros, você não toma decisões importantes na sua vida. Elas são solitárias. E eu comecei a estudar 12 a 14 horas por dia. Então a primeira ferramenta de gestão da emoção é entender que as principais decisões são solitárias. A segunda, sonhos e disciplina formam um casamento perfeito. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas que obedecem a ordens, autômatas. Você precisa reunir as duas coisas. Estudei 12 a 14 horas por dia, entrei na faculdade entre os primeiros alunos. Mas do segundo para o terceiro ano, como eu disse, eu tive um estado depressivo importante. Aí aprendi a terceira ferramenta, ensinando para elas como eu escrevo nos meus livros, eu me abro discutindo meus livros. O que está por detrás do psiquiatra? Ou a dor nos constrói ou nos destrói. E não é defensável que a dor, como as pessoas pensam, com o passar do tempo, torna as pessoas sábias. Porque é um biógrafo, o fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquiva tudo. Ele arquiva a frustração, arquiva a dor, arquiva a angústia, arquiva o fracasso. E se o eu não aprende a reciclar essa dor, ela não nos constrói. Por isso que na terceira fase da vida, na melhor idade, na fase idosa, há uma tendência a se ter mais depressão, porque as pessoas vão acumulando as suas janelas traumáticas ou killers. Então o eu tende nunca a se curvar à dor. Não sabemos quais nós vamos passar, quais as que você já vai passar. Eu já passei por muitas dores. E essas dores, elas me ajudaram a construir, porque eu não me curvei diante delas, mas procurei escrever capítulos nobilíssimos em meus dias mais tristes. E você quer ver uma dor dramática que nós passamos? O meu irmão é um juiz federal. Esposa pegou o carro, foi passear numa cidade com as duas crianças. No retorno houve um acidente e o carro pegou fogo. E eu perdi não 2 sobrinhos, eram como meus filhos. Eu os amava profundamente. E o meu irmão perdeu a esposa e as 2 crianças. E eles perderam também. Nós perdemos um amiguinho que estava no carro também. Aí eu reuni toda a minha família. O mundo desabou. Nada mais importa. Ficamos um mês em minha casa. Eu morava no campo, onde eu escrevi minhas obras. E eu falei para eles, a melhor maneira de você resolver, ou pelo menos aliviar a dor da perda, é homenageando quem nós perdemos todos os dias, com o cálice da alegria, e não se deprimindo, se punindo e fazendo 1000 perguntas sem respostas. Mas a tendência do ser humano é quando se perde alguém tão caro, o mundo desaba. E nós não honramos a biografia de quem amamos e quem perdemos. Então honrar quem perdemos todos os dias, sendo feliz e dando o melhor de nós para que os outros sejam felizes, é uma forma notável de você se reinventar e escrever os capítulos nobres em seus dias mais tristes. A dor era tanta que eu não consegui chorar as minhas lágrimas. E minhas filhas, novinha, me lembra, você citei a Claudinha, ela tinha foto dos primos debaixo do travesseiro.
e chorava muito. Então, transferir o capital das experiências é vital. Pô, é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Isso precisa de uma, acho que inteligência mesmo para conseguir lidar com a dor dessa forma diferenciada, ou no mínimo de entender o processo de como a coisa funciona. Porque, bom, você concorda comigo que é natural o sofrimento até irracional quando a gente perde alguém assim tão importante, né? E que bom que a tua família tinha você pra guiar nesse momento. Porque, cara, eu não sei como eu lidaria. Sabe que... Especialmente porque, assim, existem pessoas... Por exemplo, eu tava conversando com o Jean, que tem a avó dele, que é a Diomar, que é uma grande fã sua. Um beijo no coração, Diomar. E Você é um ser humano único. E eu tava falando Parabéns. pra ele, assim, eu já não tenho avós há muito tempo. E, bom, à medida que as pessoas vão ficando mais idosas e tal, a gente começa a se preparar. Porque a gente sabe que as pessoas morrem. Agora, num acidente, não sei como eu lidaria se o meu irmão morresse, por exemplo, num acidente. É inenarrável. Então, não há solução. É uma equação que não tem solução. Mas quando você olha, independente da religião, para o autor da existência, e você enxerga que a vida é um grande texto e a morte é uma vírgula, para que o texto continue a ser escrito na eternidade. Reitero, independente de uma religião. E quando você homenageia a biografia, todos os dias sendo mais feliz e dando, reitero, o melhor de você para que os outros sejam felizes, então o luto deixa de ser, de asfixiar e retirar o oxigênio da tranquilidade e da liberdade. A dor ainda existe, a saudade nunca vai ser resolvida, jamais vai ser resolvida e nem pode ser resolvida, por isso nos torna humanos, mas você pode aliviar ou fazer uma reengenharia da depressão, porque caso contrário, tem muita gente nos vendo que perdeu pessoas caras e talvez durante anos, até hoje, sucumbe à dor, à angústia, à autopunição, sempre achando que poderia ter feito isso e aquilo. A nossa mente tem uma série de estratégias para mentir para nós. Reitero, a mente mente. E a mente não gerenciada pelo eu, ela é perigosa. Ela nos leva ela constrói pensamento independente do eu. Tem que estar muito claro, não apenas o eu pilota a aeronave mental. Nós temos uma rica construção de pensamento sem autorização do eu. Por isso que nós pensamos coisas em relação ao futuro, ao passado, às preocupações do dia a dia, coisas que você não gostaria de pensar, que o eu não, mas são fenômenos inconscientes, porque sem eles você não teria distração, não teria entretenimento. A mente humana, sem essa rica produção cinematográfica desses 4 atores coadjuvantes, desses 4 copilotos, seria um desastre. Nossa espécie teria depressão coletiva. Nós precisamos dessa construção, só que tem de ter um mínimo de gerenciamento. Caso contrário, são tantas preocupações, tantas punições, tantas autocobranças, tantas expectativas em relação ao que você espera dos outros. E tantas fobias que... E o que os outros esperam da gente também. E que os outros esperam da gente também. Esse corte faz parte de um treinamento maior chamado Pulo do Gato. Para saber mais, clique nos links da descrição.